Bora! E a gente já começa falando do Bahia, o tricolor que estreia amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Internacional, em Porto Alegre. Jogo complicado, pegado na Copa do Nordeste, chama Tassiano que ele resolve. Foi assim contra o Náutico na última quarta e já havia sido da mesma forma diante dos então invictos no ano, CRB no final do primeiro tempo e Ceará quando o jogo estava em 1-1 e ele resolveu no final da partida. Artilheiro do Bahia no ano com 7 gols, Tassiano é a grande esperança ofensiva do time nesse Brasileirão. O tricolor que estreia sábado às 6h30 da noite, diante do Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Um dos times que mais investiram no ano, o Colorado vem de 4 empates seguidos e contará com 2 desfalques importantes. O meia Alan Patrick e o atacante Ener Valencia, ambos lesionados. Cássio Cardoso, antes até de você falar desse jogo, por falar em Tassiano saiu sentindo, né, na Copa do Nordeste. A gente está aguardando para ver se o Bahia vai divulgar, se o atleta viaja ou não. É um atleta fundamental para esse jogo, né? É fundamental, né? O Tassiano, ele é um jogador que estrutura ali o esquema de jogo do Rogério, por ser um atacante, né, que foi colocado como atacante com uma boa condição de mobilidade, uma facilidade para cair pelos lados do campo e para mudar a sua função a depender do contexto do jogo. Então, o Rogério Ceni conta muito com o Tassiano, mas de fato ele apontou ali um desgaste na reta final, mostrou a coxa. Vamos ver se ele vai viajar para esse jogo. Um jogo que o Bahia já pega uma pedreira de cara, né? O Internacional tem alguns desfalques, mas tem um senhor time também. É um senhor time, tem um desfalques, está pressionado, está em crise, né? O Eduardo Cudê, o técnico argentino, com algumas dificuldades ali com o elenco, com a torcida, mas só perdeu um jogo até agora na temporada, né? E é um time muito forte, fez investimentos. E o Bahia ainda tem um histórico lá que é desfavorável. O Bahia, no Beira-Rio, nunca venceu pelo Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, já foi campeão no Beira-Rio, já ganhou pela Libertadores no Beira-Rio, já ganhou do Inter em Caxias pelo Brasileirão, mas no Beira-Rio nunca ganhou. Então tem esse histórico, tem um adversário fortíssimo pela frente e tem as próprias desconfianças para superar, né? O Bahia vai voltar para uma Série A e a expectativa é que seja um time que não brigue para cair. Mas o que deixou de mensagem quando enfrentou o Vitória, que é um time de Série A único até agora que vai enfrentar na temporada, não foi uma mensagem confiante. Vamos ver se daqui para frente as coisas mudam para o Bahia. Coloca aqui, Wilton, a provável escalação do Bahia, né? É difícil a gente falar de provável escalação com o Rogério. Marcos Felipe, Arias, Cuesta, Canu, Rezende ali na esquerda, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro. Coloquei Tassiano mesmo, falando que ele ainda vai ser avaliado. E aí, para mim, ali, Oscar pode aparecer como centroavante ou até mesmo a sequência do Biel. Não duvido dele colocar o Juba em vez do Oscar ou do Biel. E não duvido dele escalar o Juba aqui como lateral esquerdo, o Rezende para o meio campo, o Cauli para frente com o Tassiano. É uma possibilidade. Eu acredito que ele já deu algumas pistas, Fábio Gomes, de usar o Caio Alexandre como um segundo homem. Né? E aí, para isso, o Rezende seria o primeiro homem no meio campo. Ele teria o Juba na esquerda, com as saídas mais rápidas pelos lados, com áreas, com o próprio Juba. Então, vamos aguardar, como você bem disse, acertar a escalação previamente do Bahia de Rogério Ceni é muito complicado, mas vamos torcer para que ele tome boas decisões e o Bahia consiga fazer um bom estreia. Ontem anunciou oficialmente, enfim, a contratação do meio-campista Carlos de Pena, e claro, com a ligação de um outro uruguaio, o Acevedo. Hermano, pode vir, vai valer a pena. E antes de você comentar essa questão do Depena, né? Aliás, que massa o marketing do Bahia com essa situação, né? Bom, aí o Bahia, segundo o jornalista Jonas Stelman, está em conversas adiantadas com um zagueiro e um lateral. Ninguém sabe quem é esse zagueiro, ninguém sabe quem é esse lateral, mas são peças aí que, segundo esse jornalista, o Bahia está procurando, Cássio. Bom, zagueiro, o Bahia precisa, né? Especial zagueiro para jogar do lado direito, para ser um titular ao lado do Cuesta, pelo menos essa expectativa, né? O Canu melhorou em alguns momentos da temporada, dessa temporada, mas em outros acabou deixando a desejar, como por exemplo o clássico decisivo pelo Campeonato Baiano. E lateral esquerda precisa também, né? Porque o Rogério Ceni, pro nosso Ramon Lisboa, ali na Copa do Nordeste, no pré-jogo contra o Náutico, ele deu a entender que qualquer opção, Juba, Rezende ou até o Cicinho, seria improviso. E eu concordo. Né? Afinal de contas, o Juba começou a carreira como lateral esquerdo, mas foi como um jogador liberado pela esquerda que ele se destacou no esporte e despertou o desejo de clubes, inclusive o Bahia. Então, o Iago Borduc só vai chegar no final de junho, o Bahia precisa de um lateral esquerdo para começar a Série A.